Boa noite pessoal. Então vamos continuar mais um estudo essa semana da obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. A gente está no finalzinho do capítulo 2, mas antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece. Então, eu vos convido para fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Agradecendo pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez e que juntos possamos aprender um pouco mais nessas reflexões que nos é trazida através de nosso querido Chico Xavier, por nosso querido André Luiz. Rogamos aos nossos mentores e aos mentores deste grupo de estudo que nos intua, nos auxiliando no entendimento, com reflexões, e que assim possamos juntos, colaborando uns com os outros, aprender cada vez mais. Assim, peço licença para darmos início ao nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Então, eu não sei se alguém gostaria de fazer só um resuminho do que a gente viu na semana que vem, na semana passada. Alguém gostaria de fazer um resumo? Eu sei que a Suzana mandou um resumo aqui no grupo. Alguém quer ler o resumo que ela mandou? Obrigada, Suzy. Eu vou ler então. Então, isso foi o estudo que a gente teve no dia 15. Cornélio segue com as claras orientações acerca da importância da boa conversação. O ambiente com presença de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis nas quais os orientadores divinos encontram condições para se adaptarem às nossas edificações. Ele concorda que quando iniciaram os trabalhos, procuravam-se os santuários sem qualquer preparação íntima, e na crosta repetimos o cenário, onde os devotos procuram o templo, como os negociantes buscam mercados, diferenciando-nos que administrar dons espirituais deve ser distinto de dirigir um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. Para garantir o padrão vibratório do ambiente, foram instalados registros vibratórios, identificando infratores, e estes são barrados na entrada da câmara de iluminação, onde realizam preces que buscam uma casa especializada em abençoar, não para hospedar ideias de ódio ou... Gente, desculpa aqui, mas está travado, peraí. Ou de maldição. Devemos resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Durante tempo em espera, mantiveram conversas diversas com o assistente Barcelos, falando sobre saúde física e mental. Com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma, e é tão grande a quantidade de doentes que não há servidores treinados o suficientes ao socorro das obsessões amarguradas, restando nestes casos apenas a resignação. E depois ele fala sobre os psiquiatras, se estivessem na nova terapia à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer outro recurso, a hormonoterapia e a eletricidade, entenderiam que a causa, na maioria das vezes, não se encontra no corpo físico, mas sim vindo dos registros de diversas experiências reencarnatórias. Desta forma, a origem da doença se encontra vinculada primeiramente ao perispírito. Isso, claro, ele se dirigia a 1946, quando foi a primeira edição desse livro, né? Mas hoje, pronto, um pouco diferente, mas ainda muitos médicos se
concentram apenas em tratamentos químicos, mas esquecem da parte da mente, do espiritual, né, é claro que nós não estamos falando que o tratamento físico não é importante, é extremamente importante e deve ser sempre seguido, né, mas também é extremamente importante que nós cuidemos também do nosso espírito, do nosso perispírito, da nossa mente, né. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Deu para relembrar? Suzy, brigadão. Deu para relembrar que a gente leu? Então, essa semana a gente continua ainda no capítulo 2, eu vou fazer aqui o share do livro. Vocês conseguem ver? Se alguém puder me dizer se consegue ver, só Sim, para saber também. sim. Sim? Tá, thank you. Não sei se alguém gostaria de ler, a gente parou ali, olha, desejando traduzir minha admiração. Alguém gostaria de ler? Ok, eu vou ler um pouquinho, Posso mas... ler? Ó, José, pode ler, por favor, então. Então, a gente está no capítulo 2, né? Capítulo 2, Qual e que a é gente... o tema do capítulo 2? Qual que é o título? O título, peraí que eu vou lá buscar. Deixa eu olhar 32. Você aqui. está na página 32. Só para relembrar, desculpa. Espera, não tem problema não. Espera aí só um segundinho. Estou voltando lá, que eu não tenho o livro físico, né? No Santuário da Bênção, Mário da Bênção. Ok. ok? Você está na página 32, a leitura. Isso. Deixa eu só voltar aqui também. Espera aí. 32. E a gente tinha lido até aqui, né? Que a Suzy já fez o resumo para a gente, que foi aquilo que eu li, que ele estava falando que ele deu aquela lição de psiquiatria para nós, e aí a gente ia continuar aqui, olha, desejando traduzir. Ok. Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei e reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Oh, glória a Deus, né? O missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu no outro tom após longa pausa. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos, no momento, outro solo. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante seus próprios companheiros do plano evolutivo. No ciclo das recordações imprecisas, no ciclo das, no ciclo das recordações imprecisas, a se traduzir por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e mulheres, jungidos uns aos outros por laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Eita, nós. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Amém. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrados os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados da incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Identificando em si questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais,
O espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas, do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. Isso é fato, né, cara? Se a gente lembrasse o que nós fomos, né, cara? Eu vejo o pessoal falando, não, eu queria saber o que eu fui. Eu não quero, não, gente. Eu passo. Realmente eu passo. Se eu estou aqui nessa terra, é porque eu não fui bonzinho em outra vida, não. Estou pagando nessa vida aqui, então realmente não quero. Então, aquele negócio é começar, como é trabalhar no novo começo. Eu acho que é assim que eu vejo, sabe, a reencarnação. Cara, Deus deu a oportunidade para você. Cara, você foi tudo de ruim na outra vida. Cara, eu te amo do mesmo jeito. Esquece isso. Começa. Segue em frente, caminha. Então, assim, eu vejo que é um amor muito grande de Deus por nós, entendeu? Então, é assim que eu vejo, como um recomeço. Então, aí, o Espiritismo me traz esse entendimento, né? Extremamente importante, né, José? Imagina se a gente lembrasse as coisas que nós fizemos não sei, a um filho, a uma mãe, a um pai, a um irmão, um amigo, ou até o que eles fizeram a nós. Será que a gente conseguiria estar até debaixo do mesmo teto, a estar amando aquelas pessoas, né? Seria muito difícil, né? Seria extremamente difícil. Então, realmente, como você falou, o esquecimento é uma bênção, né? É isso aí. Alguém quer comentar mais aí? Thaís, eu li um livro uma vez de uma pessoa que ela desencarnou, e quando ela desencarnou, ela fala que a vibração transforma tudo. E pessoas que ela disse que ela era obcecada pelo marido dela. E ele faleceu primeiro e ela foi depois. Quando ela chegou no plano espiritual, ela já não sentia. O sentimento era completamente diferente. Ela falou que juntam as vibrações da encarnação dessa com a que passou, é como se estivesse juntando para refazer o espírito por inteiro. E às vezes, e pessoas que ela não gostava tanto, ela se apaixonou e queria ficar perto o tempo inteiro. É bem interessante. Extremamente. Hoje, por acaso, eu estava conversando com o Leandro sobre isso, que a gente estava falando de terapia de vidas passadas, né? E extremamente importante em casos onde realmente se tem algum trauma, onde já foi tentado vários tipos de terapias e tratamentos, né? Mas eu acho que, como o José falou, fazer por curiosidade, eu não aconselho ninguém, né? Porque Emmanuel já disse, se a gente quer saber o que a gente foi ontem, vê o que a gente é hoje, né? E aí eu fico pensando, a gente estuda que a gente é uma versão melhor do que a gente foi ontem. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, se isso é uma versão melhor minha, eu não quero nem saber o que eu fui na vida passada, sabe? Então, é aquilo, olha, bola para frente e aprendendo, porque o que passou, passou, e desse passado é tirar aprendizados que está lá no nosso inconsciente, não preciso lembrar em detalhes e tentar fazer melhor, né? Mas é extremamente interessante isso. Mais alguém quer comentar? Se não, José, se você puder continuar. Vamos lá. O espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas, do próprio passado, candidata-se inevitavelmente à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que, a seu turno, se conservam em posições opostas à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais.
São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos que, de loucos e incipientes, prosseguem, pouco a pouco, a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. E são muitos semelhantes casos angustiosos, indaguei, por falta de argumentação à altura das considerações ouvidas. O assistente sorriu e esclareceu: meu caro, a extensão do sofrimento humano, nesse sentido, confunde-se também com o infinito. Eita! Barcelos ia prosseguir, mas retiniu sonora uma campainha singular, convocando-nos aos preparativos da oração. Onde é que eles estão, hein? Agora eu me esqueci onde é que eles estão. Você está muda, Thaís. Desculpa, eu estava relendo aquela frase ali que ele colocou para eu entender. Eles estão naquela segunda Casa da Bênção, qualquer coisa assim, que eles estão se preparando. Para ir para a crosta, né? Para Hã? começar se preparando para ir para a crosta, para Isso. trabalho de... Isso. Eu lembro. Isso mesmo. Expedição. Não tem problema. Eu só estava relendo aqui, que ele falou aqui, a extensão do sofrimento humano, nesse sentido, confunde-se também com o infinito. É muito grande, né? O sofrimento é muito grande. Posso só fazer um remark? Nesse momento, eles estão naquela Casa da Bênção, né, que a Thaís falou. Eles estão prestes a ter aquela palestra, ou ter uma palavra, receber uma palavra daquele espírito superior que vai descer, né, para o plano deles, antes da partida deles, né? Vai descer para falar com eles e dar orientações, né? Então, eles estão no nosso lar, né, Leandro? Tem a ver com o nosso lar, né? Tem a ver com o nosso lar, mas eles estão ainda assim na crosta, né? Eles não estão no nosso lar, então. Já saíram do nosso lar, estão numa região abaixo, então. Se não me falha a memória, é uma região de tipo um entreposto, né? Entre o nosso lar e a Terra. Se eu não estou enganado. É um posto, eles falam posto de... esqueci agora. É tipo um posto de socorro, de atendimento, antes ainda de chegar à Terra, né? Antes de chegar à Terra, faz essa parada, né? Entendi. Esse negócio de sofrimento, eu lembrei de uma palestra do Alberto Almeida. O Alberto Almeida, ele é médico e é psicanalista, né? Então ele atende vários pacientes. E ele falou de um caso de um cara que fazia pouco caso das pessoas em depressão. Isso aí é moleza, isso aí, bafurado, falta de serviço, não sei o quê. Fazia pouco caso, segundo Almeida, né? Doutor Almeida. E esse cara é médico. E aí estava no trabalho, né? Mediúnico. E aí ele incorporou o espírito de uma pessoa em depressão. E aí, quando acabou isso aqui, ele falou: olha, gente, eu nunca mais... Não sei se já contei essa história aqui, gente. Não sei se estou repetindo. Eu nunca mais farei pouco das pessoas que estão com depressão. Prefiro levar um tiro, perder uma perna, do que sentir o que eu senti naquilo. Era um buraco, um vazio no coração interminável. Eu me senti muito mal. É assim, inexplicável. E é uma sensação que realmente é um sofrimento muito grande. Aí que, linkando com essa última frase ali, né? Sofrimento humano, de extensões infinitas, né? Quando a gente, né? Eu me lembro que eu senti isso uma vez, não sei se já contei essa história aqui, cara. Tava morando no Rio, eu senti também, nossa, eu senti um aperto no coração, mano. Aí chorei a noite toda, sabe? Não sei se vocês já passaram por de chorar, você cansa de tanto chorar que adormece. Aí foi isso que aconteceu comigo. Tava lá no Rio. Aí eu chorei pra caramba. E eu orando, já, rezando.
Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí adormeci. Nossa, acordei outra pessoa. Outra pessoa. Eu tenho certeza que eu fui visitar naquele dia. Deus foi misericordioso comigo e me visitou naquela noite, porque eu acordei assim, renovado. Sabe? Quando você acorda com as suas forças que você é capaz de tudo, de conquistar o mundo. Sim. Eu acordei. Foi assim que eu acordei. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Senti a mão de Deus ali, cuidando de mim. Que bom. Precisa a gente respeitar muito a dor do outro, né? Por mais que a gente nem entenda que ninguém sente a mesma dor, né? Às vezes a gente passa pelas mesmas situações, mas cada um vai sentir a sua dor, né? Na sua intensidade. Então é muito importante a gente respeitar a dor do outro, não ficar como aquele médico que você comentou, de que achava que era frescura, porque quem somos nós para saber o que que é frescura e o que que não é frescura, não é? A gente não está sentindo a dor do outro, né? Então é muito importante a gente e se a gente não consegue entender ou não consegue ajudar, que a gente pelo menos entre em oração por aquela pessoa, né? Ore, ore muito pelaquela pessoa, né? E se coloque ali disponível. Às vezes a pessoa só precisa ali de uma conversa, de uma atenção, de um sorriso. Aí ele ali naquele capítulo a gente começou lendo que ele fala que os trabalhadores do bem são luz, né? Então que a gente possa ser luz, né? Nem que seja uma faísquinha, né? Bom, vamos começar o capítulo 3, então, intitulado Sublime Visitante. Como o Leandro lembrou a gente, eles estavam à espera daquele ser de luz chegar na hora certa, né? Para dar uma palestra ali. Então, é esse sublime visitante. Você pode continuar lendo, José, por favor? Ok, capítulo 3, o Sublime Visitante. Reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Tornando-se à dianteira, o instrutor destacou, acho que destacou, né? O instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Olhei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave tom: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Olha aí, ó. Os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Isso me fez lembrar lá, né? Fazer o mal, não fazer o bem é fazer o mal, né? Deixar de fazer o bem é fazer o mal. Não basta apenas não fazer o mal, é importante fazer o bem. Isso me lembra também aquela parábola, né? Onde foi dado lá os dons e o que cada um fez com o teu. Os talentos, né? A parábola dos talentos. Os Bem lembrado, bem lembrado. Verdade. Tá vendo? Mais uma vez ali, né? No ensinamento. Importante, né? Aquilo que a gente recebe, temos que usar com sabedoria aquilo, o dom que Deus nos concedeu nessa vida, né? Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos. Retomam a forma que abandonaram. Desde muito, fazem-se humildes como nós. E, para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Olha aí, cara, que bonito.
Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu no outro tom. Compreendemos que, lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance, relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Glória a Deus. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista. E, entretanto, não para nós, que lhe sentíamos a sinceridade profunda e o estranhado amor às coisas santas. Após longo intervalo destinado à nossa preparação mental, tornou ele sem afetação. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. Ué, eu achava que o cara ia materializar ali, hein? Não, mas será que é uma árvore que eles vão materializar? Vocês entenderam aí o que eu li? Acabei de ler? Eu não sei o que vai ali ainda. Visualizou o que eu acabei de ler? Eu visualizei, né? Visualizei uma caixa cristalina de vidro, as pessoas em volta mentalizando. Isso que veio na minha mente. Eu vou ser sincero, eu já li esse capítulo até o final, então não quero dar spoilers, mas é muito interessante o que eles vão fazer. Não é bem uma caixa, é tipo, pelo que eu entendi da leitura, é tipo, imagina uma tela, tamanho grande, né? Então eles vão plasmar uma paisagem nessa tela, né? E dessa tela, aí é que tudo vai acontecer. Achei que ele fosse plasmar uma árvore, né? Porque ele falou de tronco, árvore, folha. Achei que fosse... Não. Continua lendo. Você vai entender. É uma paisagem, mas começa como uma paisagem, mas depois ela se transforma mais do que só uma paisagem. Ok. Obrigado, né? E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes acrescentou: formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Sabe o que isso está me lembrando, José? Desculpa, um comentário rápido, dois comentários. Um dele é que maravilhoso vai ser um filme desse livro também, né? Porque você está falando aí, eu estava imaginando também, igual você falou, no campo mental. Mas o segundo comentário eu acho que aqui ele vai mais uma vez enfatizar a força do nosso pensamento, né? Porque ele aqui está falando tudo, olha, mentaliza isso e aquilo, e ele já começou antes falando da necessidade de manter um pensamento elevado e que cada um se responsabilizaria ali se o pensamento não se elevasse ou se, né, abaixasse, por exemplo. Então, aqui eu acho que isso tá enfatizando o poder, sabe, do nosso pensamento também, das nossas vibrações. Desculpa, José, pode continuar, se ninguém tiver mais nada para falar.
Ah, obrigado, Thaís. Não, acho que vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme, Nosso Lar 2? Tá todo mundo falando bem, né? Tô na Não. expectativa aí Mas de o Nosso poder Lar assistir. 2 não é esse livro, né? É Não, não, Os Mensageiros, né? É, não, eu não Não, mas eu assisti. tô na expectativa, né? Para ver se era melhor, porque espero que melhore, né? A produção, essas coisas. É. E tudo. Beleza. Espero que não demore 10 anos, que acho que foi 10 anos para nascer, lançarem, né, o Nosso Lar 2. Bom, após ligeira pausa, concluía. O quadro que ofereceremos ao visitante excepcional que nos fará em breves minutos. Atendamos aos sinais. Ah, eles vão preparar um presente para o cara que está vindo do alto, né? Então, todo mundo doando um pouquinho ali vai plasmar um presente a ser dado para esse pessoal. Legal. 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara, em posição de serviço, e, ao soar de harmonioso aviso, pusemos-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Nossa, gente, eu tenho tanta dificuldade de me concentrar, eu acho que eu ia estragar tudo isso aí, velho. Senti a pressão do próprio esforço que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Ah, só quero ver se isso me acontece. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. Fornecido o sinal de interrupção, retomei a postura natural de quem observa e, a fim de examinar os resultados da experiência, e contemplei, oh maravilha, jazia o gabinete fundamente transformado. Ah, ele não fala quanto tempo durou, né? Será que ele fala? Porque lendo assim parece que foi 2 segundos, né? Águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco dizia, em silêncio, da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo parar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. O instrutor, célere, retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Eita, lá vem, toma. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Isso aí eu questionei, né? Então, ali começou ali, né? Isso, pelo menos eu estou explicando o que eu estou imaginando, gente. Começou ali a mentalizar, né? Pense na gramado, árvore, a paisagem. Acho que o negócio começou a dar ruim, né? Era o José ali, né? O negócio não ficou muito bom, o cara não se concentrou direito, e aí o instrutor veio, gente, o negócio não tá bom aí, força. E pior que o André fala em algum momento, nossa, eu senti eu mentalizando com força, mas não foi com força suficiente ainda, né? Tá bem. Entendemos, sem maiores explicações, o que desejava ele dizer e concentramos-nos, de novo, para consolidar as minudências de que deveria vestir-se a paisagem. Procurei imprimir mais energia na minha criação mental e, com mais presteza, busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever do que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E, quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. O desenho vivo da graminha que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo
adornavam as margens com um verde maravilhoso e as mimosas flores azuis, assemelhando-se a miósotis silvestres, surgiam abundantes. A árvore cobrira-se de folhagem farta e vegetação de singular formosura, completava o quadro, que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Eita, que legal. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os dois auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante ao acaricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável, balançando-se os arbustos e a minúscula erva, a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante a instante. Minha graminha estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou, de súbito, meu coração ainda frágil. Não eram aquelas flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado de estudo? Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã? Vigorosas reminiscências absorveram meu ser, oprimindo-me inesperadamente a alma, e eu perguntava a mim mesmo, por que mistério? O espírito enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração, como uma floresta luxuriante e imponente, que não prescinde da singela e reduzida gota d'água para desentalhar-lhe as raízes. Senti um anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-os para junto de mim, desejoso de reuni-los ao meu lado em novo ninho, sem separação e sem morte, a fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Alguém quer comentar aí? Eu quero falar algumas coisas, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Primeiro, eu quero fazer aqui um pedido para o José sempre ler, porque é muito bom quando ele lê. Eu gosto muito das posições, das reflexões que ele faz entre as frases. Então, José, continua lendo aí para nós. A segunda coisa que eu fiquei pensando, enquanto ele estava falando sobre isso, sobre essa descrição, né, dessa tela que eles estão fazendo, eu fiquei pensando que algumas vezes, quando eu quero, assim, relaxar, às vezes eu coloco na minha TV umas paisagens com uma música relaxante no YouTube, assim, sabe? E às vezes tem umas paisagens tão lindas, assim, que às vezes eu olho e falo, gente, será que isso é verdade? Ou será que isso é AI, né? Inteligência artificial que está fazendo umas paisagens tão maravilhosas, você fala, não é possível que isso aí existe, nesses lugares existe uma coisa que parece um paraíso, assim, sabe? E aí me veio na cabeça isso, uma tela, assim, é porque, né, esse livro, quando foi escrito, né, no começo do século, quando o André Luiz estava falando da experiência dele, né, dessa vez, um pouco, acho que era 1940 e pouco que foi psicografado, e então você vê, essas coisas que a gente tem hoje, vamos dizer assim, a tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo, né, uma TV de plasma, vamos dizer assim, né? Olhar para uma TV de plasma, uma imagem assim perfeita em HD, sei lá, sabe? Que você fica, parece que você está lá. E muitas vezes até em 3D, se você tiver um óculos, você pode se ver, né? Ou ver aquela paisagem dele. Então eu fiquei imaginando talvez uma coisa assim, uma tela assim, mas que foi plasmada pelo pensamento dessas pessoas que estavam lá. Então, eu fiquei pensando nisso. E assim, como se fosse uma paisagem viva, né? Uma coisa que está lá viva, não é uma pintura morta, vamos dizer assim, de natureza morta. Uma coisa que está viva, que está vibrante. E então fiquei pensando nisso. E depois também achei interessante essa hora que
que ele falou no finalzinho aí, as minhas lágrimas estavam prestes a cair e bastou um olhar do amigo para ele se reajustar. Aí eu fiquei pensando, eu falei, vixe, parece o olhar da minha mãe. Minha mãe às vezes olha para mim e não precisa falar nada, que eu já tô sabendo, ou para o que eu tô fazendo, ou então, às vezes o olhar do amigo dele aí foi um olhar paternal, meio assim, ô, cuidado aí, né? Vamos lá, ó, cuidado aos pensamentos, vigia, cuidado, não deixa a peteca cair, não deixa a vibração cair, né? Porque por mais que né, ele tá vivendo naquela situação, ele já é uma outra pessoa, né? De quando ele chegou em nosso lar, naquela situação, o tanto que ele já viveu, o tanto que ele já evoluiu e o tanto que ele já aprendeu, mas ainda assim a gente é humano, né? Ainda a gente sente a saudade, né, da família, dos queridos, e eu acredito que mais para frente a gente vai saber mais também sobre as experiências do André Luiz com os familiares dele, talvez nos próximos livros, não sei, não li ainda os livros dele, mas fico pensando que às vezes ainda tem muita coisa como a gente sabe, a gente aprende, né, dessas relações que a gente tem com a nossa família, que, né, vem de outras vidas, que precisamos passar, que precisamos aprender. E é isso, e essas são as observações que eu fiz sobre essa leitura. Muito bom, Ariane. Obrigado. Realmente, né? Se carregar, é olhar de pai, de mãe, né? Já você olhou e já sabe que, opa, deixa eu me recompor aqui. E é realmente um momento de muita, pelo menos eu lendo aqui, né, eu senti um momento de muita emoção por parte do Plano, que ali está extremamente emocionado, né? Lembrando a família, a idade da família, nossa. Suzana, quer falar? Oi, pessoal. Eu estava lembrando aqui de acho que uma série, aquilo, Star Trek Enterprise, que tem uma parte que tem um casal lá. Não é nenhum casal, né? O pessoal que está na nave chega num determinado lugar e ele entra como se fosse um barco com uma moça, e eles falam língua diferente, né? E eles mentalizam algo e o ambiente muda. Eu esqueci o nome do lugar, é como se fosse uma holococriação. Eu senti como fosse isso daí. A força do pensamento plasma ali naquele ambiente, se torna um ambiente, aí vira aquele horizonte lindo, aquele ambiente, uma paisagem muito bonita, mas que na verdade foi criado por eles naquele momento. Depois vocês fizeram assistir, é bem legal. Legal, legal. Star Trek, eu gosto de Star Trek também. E aí, alguém mais comentar? Não, Segue. Continua? pode continuar, por favor, José. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição de cooperador decidido nas edificações do momento. Cornélio, de pé ante a paisagem viva, enquanto nos mantínhamos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste para esta casa consagrada ao júbilo de tua bênção. Senhor, fonte de toda a sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita que nos lava a mente mal desperta e ainda evada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Sobretudo, Pai,
Abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando o bem. Reparte com eles, humildes representantes de tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam, sem desesperação e sem desânimo, os deveres fraternais que lhes cabem. Ante os que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Falou-se o orientador do santuário e, dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem, formada de substância mental, começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Guardava a ideia de que reduzido sol sugeria a nossa vista sob a nesga de céu no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinha refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido trajando túnica lirial, fisionomia simpática de ancião. Apresentava-se nimbado de luz indescritível, seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Uai, ele apareceu dentro da câmara? O que vocês entenderam? Ele apareceu, vamos assim dizer, ele saiu de dentro desse quadro, de dentro dessa câmera. Imagina que eles clamaram, plasmaram esse quadro, né, essa paisagem, e isso virou tipo um portal de ligação entre o plano onde ele estava e o plano superior, entendeu? Então, tá vendo, todo aquele trabalho de mentalização, né, de dedicação, de purificar os pensamentos, filtrar os pensamentos, para que essa paisagem fosse feita, culmina nesse resultado. Oh, que legal. Então, ele está dentro dessa caixa transparente, ele foi plasmado ali, né? Ele não foi plasmado, ele apareceu ali, né? Ele se materializou ali e saiu, né? Adentrou a sala que eles estavam. Eu digo isso, mas foi como eu entendi, entendeu? Foi como o meu raciocínio fez sentido do que estava escrito. Eu entendi que tava esse caixa transparente, tá a paisagem lá e ele apareceu lá. Isso que eu entendi. Eu posso ter entendido errado. Mas não é uma caixa assim pequena que você carrega na mão, né? Onde cabe 3 pessoas, né? Ele falou de 2 a 3 pessoas. Exatamente. É como se fosse uma sala, né? Uma sala pensa numa cabine. Pronto, numa cabine. Então, isso agora me fez lembrar as cabines de materialização dos espíritos, né? A gente tem o médio deitado dentro de uma cabine tampada, fechada, né? E daqui a um pouco sai de lá de dentro um espírito materializado. A diferença é que aqui eles estavam vendo, a cabine estava aberta e eles criaram todas as condições para que essa materialização acontecesse ali, né? Vamos assim dizer. A Elia quer falar, eu acho. Não, só estava a pensar que o quanto será importante também para estas identidades este tipo de processos, considerando que estamos em constante evolução, e isso é verdade na Terra como no além, não é? Noutros planos, o quanto também será interessante para estas pessoas, para as pessoas envolvidas, estes processos também, quer dizer, na verdade,
deve ser profundamente importante na própria evolução destes seres também, não é? Todos este plasmar de situações, toda a maneira como eles se envolvem em oração, não foi oração, mas quando bradaram aos céus antes aqui desta devia ser apenas o busto cheio, o quanto importante é isto para eles também, não é? Considerando que todos estamos a evoluir, obviamente que isso também acontece, não é? Com estas identidades, não é? Na ascensão última, na vibração máxima da ascensão. Acho que é muito bonito, não é? Sim, Hélio. Acho que a Suzana quer falar também. Suzy, pode falar. É muito rápido aqui, tá encerrando, né? Só lembrar a gente, né, que nós estamos falando do pensamento, pelo menos que eu entendi tudo aí, eles mentalizaram, né? E então, através do pensamento, criou essa imagem, e nosso pensamento é uma espiral. Então, às vezes, a gente quer definir isso aí da nossa forma, e não é, né? Lá é em outra dimensão, tem outra forma de se manifestar. Então, às vezes, a gente quer entender o pé da letra e talvez a gente não consiga, né? Até mesmo porque a nossa imaginação ainda é limitada, né? Mas Exato. só de ler e conforme a gente está ouvindo, né? O José lê e lê junto, a nossa mente vai formando aquilo que é a nossa percepção daquilo que a gente está entendendo do que lê. Só aquilo já foi me dando uma paz, assim, sabe? Então, me lembrou muito, mais uma vez, da força do nosso pensamento, como é importante. Eu não sei quantos estudos que eles puxam por esse lado para nos lembrar o poder do nosso pensamento, né? Porque, veja, o pensamento ali, de todos que estavam ali, conseguiu formar essa tela plasmada belíssima que criou vida. Então, o nosso pensamento não cria só a imagem, é matéria, é vida, né? E dali, com esse exercício da elevação do nosso pensamento, que consequentemente eleva a nossa vibração, a nossa sintonia, a gente conseguiu se conectar, eles conseguiram se conectar com um plano mais elevado, mesmo que esse ser do plano mais elevado teve que abaixar um pouco a vibração dele, mas foi um encontro ali, né? Ele abaixou um pouco a vibração e nós elevamos também para se encontrar no meio caminho, e ele conseguia ali se manifestar naquela palestra, e eu não sei o que vai acontecer mais, porque eu não li ainda, né? Mas eu achei assim extremamente lindo, só lendo, a paz que me trouxe, só imaginar aquele cenário e a beleza daquilo tudo, né? E a gente vai ficar por aqui hoje, porque só falta 2 minutinhos. Eu não sei se mais alguém quer comentar sobre esse capítulo 3, né? Que a gente começou e termina na semana que vem. Gente, eu fiquei muito curiosa. Quero saber que vai acontecer. Cenas do próximo capítulo, Ariane. O Leandro que sabe o que vai acontecer. O Leandro não spoiler, hein, Ele Leandro? pegou a cara. Não, mas maravilhoso, né? Bom, gente, vamos ficando por aqui, então. Quem é que gostaria de fazer a prece para a gente encerrar o estudo de hoje? Eu posso fazer. Obrigada, Ariane. Então, vamos aproveitar essas sensações maravilhosas que nós estamos sentindo depois de ler esse trecho edificante, que nos deixa
com o coração saudoso da nossa pátria espiritual, mas ao mesmo tempo gratos pela oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo de estudarmos esse livro juntos, de aprendermos com nosso irmão André Luiz, gratos pelo trabalho do nosso amado Chico, por toda a vida que ele dedicou para nos ajudar. Quantas pessoas e quantas almas e quantos irmãos e irmãs, incluindo nós, estamos nos beneficiando do trabalho maravilhoso que ele nos deixou. Agradecendo a Deus, nosso Pai, por tantas coisas maravilhosas que nos é permitido nessa encarnação, e pedindo aos céus que abençoe nosso planeta, que abençoe esse mundo que foi preparado para nós, que aqui na densa matéria ainda somos tão fracos e falhamos tanto, mas o amor de Deus é infinito e misericordioso e nos dá tantas oportunidades para continuar e para trabalhar, para nos esforçar. Então, somos muito gratos. E também agradecemos aos nossos mentores por estar trabalhando junto conosco, caminhando junto conosco, pois eles também estão no plano espiritual, vivendo na pátria espiritual, porém eles caminham conosco aqui no orbe terrestre. Agradecemos pelo carinho e pelo trabalho de todos eles, assim como os mentores desse grupo, que estão trabalhando conosco, avaliando esses processos de estudos, de aprendizado. É com muita gratidão, com o coração muito cheio de alegria, que nós aqui todos nos reunimos para continuar esse processo. Obrigada, Pai querido, mais uma vez, por essa oportunidade maravilhosa de trabalho e estudo. E que assim seja. Amém. Amém. Obrigada, Ariane. Uma boa noite a todos, então. Eu vou parar aqui a gravação e a gente se vê na semana que vem.